Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Palavra que dá vida ao homem. Você é nosso convidado para estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 1, que vai falar acerca da pessoa do Espírito Santo. Nosso textual diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo de número 30. Muito bem. Verdade prática diz assim: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós pentecostais vivenciamos. Nossa leitura bíblica em classe está em João 14, do 16 ao 18, o verso 26 e 16, 14. Diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16, 14 diz: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Muito bem. Nosso objetivo geral é explorar a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Nossos objetivos específicos é revelar o Espírito Santo nas Escrituras, primeiro ponto. A pessoa do Espírito Santo com a de Jesus, segundo ponto. E que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano, terceiro ponto. Na introdução desta lição, o comentarista ele diz o seguinte: o tema deste trimestre, o pentecostalismo no aspecto bíblico, teológico e prático. Então, os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito Santo e a evidência desse batismo do Espírito Santo, né, com os seus dons, o falar em línguas, né, é a glossolalia, né, é o fenômeno onde alguém fala uma língua que não é compreendível aos ouvidos de quem a escuta, né, ela não parece fazer sentido para quem está ouvindo e nem para quem está falando. Muito bem. Ponto central: a Bíblia revela a verdade sobre a pessoa do Espírito Santo. Primeiro ponto diz o seguinte: a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Então, toda a Bíblia fala de Deus. E quando eu falo Deus, eu estou falando do Elohim. Façamos o homem. Elohim. 3. Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Trino e o Deus Triuno, né? São três pessoas distintas que são Deus, e cada pessoa é Deus individualmente. Então eu estou falando do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E a Bíblia testifica desta deidade, desta divindade. Muito bem. Primeiro ponto diz a divindade. Então, a deidade absoluta do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus é Deus. Eu não tenho como glorificar o Pai sem glorificar o Filho, sem glorificar o Espírito. Eu não tenho como adorar ao Espírito sem adorar ao Pai, sem adorar ao Filho. Eles são Deus. Eles são três em um e um em três. Eles subsistem um no outro e eles são distintos um do outro. São três pessoas. Vejamos um texto interessante, Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, como que Cristo está conosco todos os dias? Através do Espírito Santo de Deus, que Ele enviou após ter sido ascendido aos céus
nos enviou o Consolador, né? O Espírito de Deus. São feitos da mesma essência, natureza, substância, espécie, Deus. Um outro versículo interessante para nós lermos é 2 Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18, que diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com rostos cobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Muito bem. Então são textos que vão falar da deidade, da divindade, da natureza divina da pessoa do Espírito Santo. E como pessoa, ele tem as mesmas características que uma pessoa tem, só que em um outro patamar, né? Não é como a mitologia grega, onde os deuses eles tinham não só as qualidades, mas também os defeitos humanos. Nós tínhamos deuses invejosos, nós tínhamos deuses mentirosos, nós tínhamos deuses inventores de histórias, nós tínhamos deuses que eram movidos por ira, ciúmes, vaidade, desejo, se relacionavam com o homem num nível muito, vamos dizer assim, muito imoral, né? Vamos dizer assim, muito imoral em todos os sentidos. Aqui não. Aqui o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele tem uma personalidade, mas ele é de outro patamar, de outra esfera. Vejamos. Ele tem intelecto, emoção e vontade. Vejamos, por exemplo, que o Espírito Santo ele é inteligente e ele raciocina, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 10, 11. Então, o Espírito Santo ele é conhecedor, ele é sabedor dos mistérios profundos de Deus. Ele conhece Deus, ele conhece o homem, ele tem inteligência, ele tem conhecimento. Também podemos ver um outro texto. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Ora, quem se entristece? Quem tem sentimento, quem tem emoção, quem tem mente, quem tem coração, quem tem intelecto, quem tem personalidade. Então o Espírito Santo ele tem características de uma pessoa. Atributos divinos: o Espírito Santo ele é onipotente, ele é a fonte de poder e milagres, ele prevê as coisas futuras, porque Deus na sua essência ele prevê passado, presente e futuro. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Então ele está além do tempo. Assim também o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, também tem as mesmas características da onisciência, da onipresença, da onipotência. É o Criador do ser humano e do mundo. Então nós temos aí várias referências, como Jó 26:13, 33:4, Salmo 104:30 e por aí vai. Eu não vou ler todas as referências, senão vai ficar muito extenso o vídeo. Ponto 2, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Já estudamos diversas vezes sobre a Trindade, sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, e nós sabemos que cada um deles tem as suas próprias características individuais como pessoa. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, Cristo, o Filho e executor do plano da salvação, e Pai, o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, ou Javé, ou Jeová, depende aí da tradução. Então nós temos o Pai, temos o Filho e temos o Espírito Santo. Cada um deles vai atuar dentro do plano da salvação de uma forma diferente. Então Cristo vai executar na cruz do Calvário a salvação e a reconciliação do homem com Deus. Pai, o Deus Pai, vai estar contemplando o Filho e testemunhando do Filho desde os altos céus. E Cristo é a imagem invisível de Deus. Ele é a forma do Deus invisível.
e o Espírito Santo que vai consolar o povo, que vai ajudar o povo e que vai estar com o povo durante todos os dias até a consumação dos séculos, até não haver mais tempo para a humanidade. Existe uma coisa chamada pericorese, né? É um termo teológico que não é muito conhecido e ele vai ser usado no meio evangélico para expressar a intratrinitariana. O nome é difícil. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. O Pai está no Filho, assim como o Filho está no Pai, assim como o Pai está no Espírito, assim como o Espírito está no Filho e o Espírito está no Pai. Um está no outro. Eles são formados da mesma natureza, da mesma essência, da mesma consubstância. São Deus. São três. Um está entrelaçado no outro. Porém, isso não anula a individualidade um do outro. Isso é fantástico. São três em um e um em três. Isso é extraordinário, sem sombra nem variação de dúvida. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17,5. Veja, o Filho falando com o Pai da glória que eles tinham antes que o mundo existisse, antes que o mundo se formasse, antes que os homens viessem. Eles já existiam, eles já estavam ali, Pai, Filho e Espírito Santo. Certa feita Jesus disse: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? João 14,10. Então, o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, o Pai está no Espírito, o Espírito está no Pai, o Espírito está no Filho, o Filho está no Espírito. 3 em 1, 1 em 3. Isso é extraordinário. Ponto 2. Ele me glorificará. João 16,44. Então ele vai dizer aí sobre um pensamento que já se teve no meio evangélico, inclusive na Assembleia de Deus, que é falando aí de uma interpretação equivocada, onde eles diziam o seguinte: alguns assembleanos questionavam a adoração ao Espírito, argumentando que era baseado, que essa interpretação era equivocada, baseada nas palavras de Jesus. Ele me glorificará porque há de receber o que é meu. Então, em alguns momentos, não é que o texto ele muda, não é isso. É que em alguns momentos o homem ele percebe ou ele reconhece que houve um momento errado, uma interpretação equivocada, e aí vão se fazendo os ajustes e as correções. A gente vê isso muito ao longo dos anos, das décadas. Então, tinham coisas que são permitidas hoje que antigamente pelos nossos antepassados eram consideradas como pecado. Então, às vezes, porque não era pecado, eles consideravam e não eram, era uma interpretação equivocada, que às vezes se permeava como doutrina. Então é por isso que a gente tem que diferenciar o que é doutrina do que é dogma, o que são usos, o que são costumes, para evitar esse tipo de análise equivocada. Terceiro ponto é o efeito prático da pericorese. A verdade é que quando expressamos no culto glória a Deus, nós já estamos glorificando os três, porque um está no outro e o outro está no um. Quando eu glorifico a Deus, o Pai, eu glorifico a Cristo, eu glorifico ao Espírito. Quando eu adoro a Cristo, eu adoro ao Pai, eu adoro ao Espírito. Por quê? Porque são três em um, um em três. Vocês vão me ouvir muito falar isso, porque não há distinção entre eles no que diz respeito à unidade, à perfeição da união. Eles são tão perfeitos, que são tão harmoniosos, que eu não tenho como adorar um sem adorar ao outro. Eu não tenho como exaltar um sem exaltar o outro. Tudo é por eles, para eles e por ele. Tanto para o Elohim, deuses, na tradução plural,
como para Deus, no singular. É uma união tão estreita, tão perfeita, tão harmoniosa, tão extraordinária, que eu só compreenderei melhor, não é totalmente, é melhor, quando naquele grande dia fomos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e pela misericórdia do seu amor, da sua bondade, Ele nos revelar mais dele mesmo. Porque o entendimento que nós temos é muito raso, é muito singular, é muito pequeno, é muito ínfimo. Mas naquele dia, com certeza, Ele nos revelará mais profundamente grandes mistérios. E nós veremos o quão extraordinário de fato é este mistério de 3 em 1 em 3. Veja, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Filipenses 3:3. Ponto 4. Consubstanciai com Filho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus é Deus de Deus. Cristo é Deus de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. São da mesma natureza. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Isso é extraordinário. Então o Verbo estava no princípio, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, é da mesma natureza, do mesmo patamar, do mesmo nível, da mesma essência, da mesma substância, da mesma finalidade. Não há variação nem sombra de dúvida em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. João 10:30. Então, eles são um. Perfeitamente em unidade, tá bom? Ele ainda vai dizer assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito é de Deus, mas é também o Espírito de Cristo. O Espírito está no Pai, o Espírito está em Cristo, Cristo está no Pai, o Pai está em Cristo. Triuno e uno ao mesmo tempo. Síntese do tópico 2. Há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo e Jesus Cristo, que este é glorificado por aquele. Então é simples assim. Não é muito complicado de entender, não. É porque às vezes a gente fica fantasiando ideias na cabeça. Tópico de número 3. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Então nós vemos ali o Espírito Santo ele agindo na criação do mundo. Nós vemos ali o Espírito Santo ele atuando em Gênesis 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra tornou-se sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós vemos também o Espírito Santo criando o homem, ali façamos o homem à nossa imagem. Ali é Elohim, nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nós vemos também uma referência muito boa em Salmo 104:30, envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face das águas. No ponto 2, ele diz, no plano divino de salvação, nós temos também a atuação do Espírito Santo, é claro e evidente. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que foi dada, indagando que tempo ou ocasião, de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministraram estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. 1 Pedro 1, do 10 ao 12. Então nós vemos aqui
A atuação do Espírito Santo na criação do mundo, na criação do homem, na guarda do mundo, em todo o processo bíblico, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, em todos os momentos. Na vida humana, o Novo Testamento ele vai registrar a atuação clara, específica e nítida do Espírito Santo a partir do dia de Pentecostes, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, e há ali a manifestação, primeira vez ali, de maneira extraordinária, batismo com o Espírito Santo, várias pessoas falando em línguas diferentes, né? E ali a gente tem as evidências da atuação do Espírito Santo na vida da igreja, e a partir daí nós vamos ver uma belíssima carta aos Gálatas, no capítulo 5, falando sobre os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Síntese do tópico de número 3, o Espírito Santo atua na sustentabilidade do cosmos, na interioridade do ser humano, convencendo do seu real estado, que é o estado pecador, e a necessidade da regeneração. Concluímos assim que o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem intelecto, ele tem emoções, ele interage com o seu povo, ele cuida da igreja, ele é Deus junto com Cristo, junto com o Pai, e ele compõe a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você gostou do vídeo, se inscreve, compartilha, divulga e fique aí que tem muito mais vindo pela frente, tá bom? Deus te abençoe e fique com Deus em nome de Jesus.